Tá começando mais um Te Contei comigo, Camila Preto, e com a Cíntia Requena. E hoje aqui com a gente é Isadora Ribeiro, 42 anos, que há 42 anos atrás nasceu num corpo de menino, mas sempre se sentiu uma menina. E essa transição social ela fez há apenas 2 anos, após 20 anos de casamento. Tem uma filhinha de 10 anos e ela vai contar aqui pra gente um pouquinho dessa trajetória, né, Isa? De ser quem ela é, enfim, e tudo o que envolve isso, né? Seja bem-vinda, obrigada, Isa. Muito obrigada pela oportunidade. Onde a gente tem espaço, a gente tem que trazer representatividade, né? Toda a história ela é recheada de individualidades, né? Cada jornada é uma jornada, mas compartilhar a nossa é sem dúvida algo muito autêntico e que pode inspirar e representar outras pessoas. Que prazer, a gente já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho de ti. Então conta pra nós, assim, até daquelas dúvidas, as nossas curiosidades que a gente foi te perguntando. Como é que foi lá o início do teu processinho? Em que idade tu foi te percebendo? Sou nascida em 81, logo com 5 anos, em torno de 5 anos. Eu já era apaixonada pelas atividades e pelo mundo, né, da minha irmã, que é 2 anos mais velha. E certa vez, eu me lembro de pegar as roupas do balé que ela fazia, né, de ir num quartinho lá no apartamento que a gente morava, colocar e a minha mãe chegar. E eu falar para ela, mãe, sou uma menina. Eu cresci numa família muito atenta ao nosso bem-estar, à nossa saúde, à nossa saúde física e emocional. E quando tu falou, Isa, pra tua mãe, eu sou uma menina, foi tipo assim, brincadeira de criança. Eu não tenho ao certo a lembrança de como é que foi a reação deles naquele primeiro momento. A única coisa que eu sei é que na minha primeira infância eu tive e sempre fui conhecida por ser uma criança muito emburrada. Então assim, eu já começava a ser uma criança um pouco mais fechada, muito porque pela minha característica observadora, eu olhava o mundo ao meu redor e muitas vezes não me sentia encaixada, não me sentia fazendo parte daquele. Então eu sempre cresci, tanto na minha infância, quanto pré-adolescência, quanto adolescência, com esse sentimento de não pertencimento, né? De que eu era diferente, de que eu era estranha e eu não podia falar isso pra ninguém. Nós conversando ali nos bastidores, tu falando que tu também não tinha comportamentos femininos. Nenhum. Apesar de amar o mundo, né, cor-de-rosa da minha irmã, eu nunca fui um menino que demonstrava algo além daquele interesse íntimo em relação ao mundo das meninas. Tanto que a tua formação é? A minha graduação é em comércio exterior, mas a minha primeira faculdade foi ciência da computação, e desde que eu entrei na ciência da computação aos 17, eu já comecei a trabalhar na área e nunca parei. Então, eu tenho 24 anos de área de tecnologia, trabalhando como engenheira de software. Na pré-adolescência, adolescência, eu nunca tive interesse em meninos, eu nunca tive um jeito afeminado, né, como era muito comum de se identificar, eventualmente, algumas crianças. Então, eu era um mistério. Eu era uma caixa preta em relação a o que eu era. Tu comentou que tu não tinha interesse em meninos, né? Isso provavelmente é que deixava mais difícil, porque se tu, por exemplo, tivesse, talvez tu te colocasse dentro de uma caixinha qualquer que tu já tivesse ouvido falar. Depende, porque isso diz respeito à sexualidade, não à identidade. Eu também estou aprendendo, né? Então aquilo, quando eu comecei a minha transição, eu sempre fiz terapia. Desde criança, desde adolescente, primeiro por um incentivo dos meus pais, para que eu tivesse um processo de autoconhecimento, de amadurecimento, para tentar desvendar um pouco da minha cabecinha, que era uma caixa preta, né? E foi um bom hábito que eu segui na vida adulta. Na minha própria terapia, eu nunca falei em transição, porque eu não sabia até um mês antes de entender isso. Que era a pergunta que eu ia te fazer. O que é uma transição? Transição é literalmente uma virada de chave social, onde tu vai mudar teus documentos, tu vai eventualmente começar um tratamento hormonal, se for do teu desejo,
Quando eu comecei a minha transição e estava já, né, na minha temporada, na velocidade de cruzeiro da minha temporada de terapia, eu fui desconstruindo muita coisa, né, de entendimentos meus, de comportamentos meus, me colocando numa posição de aprendiz, porque, como eu comentei nos bastidores com vocês, não existe manual de transição. E isso é uma coisa interessante, porque eu nunca gostei de ler histórias de transição de outras pessoas, porque eu sempre entendi a transição como algo individual, e as poucas histórias que eu tinha lido até então, elas não faziam sentido para mim. Assim como a minha história pode não fazer sentido para outra pessoa. Então eu vivi de uma forma muito, quem sabe faz ao vivo, se vira nos 30 e vamos descobrindo e transformando não só a mim, mas como a todas as pessoas da minha volta. Sim, só imagino. Né? E porque, como eu brinco, né, eu sou a primeira trans de todo mundo que eu convivo. A verdade de cada um, a transparência, essa liberdade de poder ser, Isa, eu acho que é uma das características que mais enriquece um ser humano. E um ser humano em convivência coletiva. Porque não tem nada melhor do que estar perto do que gente feliz. Gente feliz não incomoda. Eu fico pensando assim, tipo, no quão rico não tem sido o fato de, vamos dizer assim, ainda nem completaram, na verdade, 2 anos, né? Há quase 2 anos, estar convivendo com os coleguinhas da minha filha, eles convivendo comigo, entendendo que isto é uma possibilidade no mundo, e o quão legal vai ser, tipo, eu fico imaginando eles já adolescentes, já estando convivendo comigo há anos, naturalizando essa situação. E eu acho muito bonitinho, porque, tipo, quando eu encontro os coleguinhas delas, eles já convivem comigo há um tempo, né? Muitos deles, antes mesmo da transição, ela tem muitos coleguinhas antes disso, e eles me cumprimentam numa naturalidade, sabe? Às vezes eles só ficam na dúvida, porque a minha filha me chama de pai, né? Foi a relação que nós construímos, e para mim é um orgulho, né? Porque pai e mãe são papéis parentais sem gênero, vamos dizer assim, né? São características de parentalidade, né? Do exercício da parentalidade. Então, a única dúvida que às vezes eles ficam é pai, mãe, né? Mas hoje em dia já está cada vez mais natural. Eles dizem, Manu, teu pai chegou. Eu acho que tu teve a situação de estar ali entre pessoas que entendem essa situação e fazem como a gente acha que deveria ser, que tudo certo, hoje tu é quem tu é. Mas a gente tem um outro lado que é o preconceito, né? Tem a questão do entendimento, tem a questão do respeito, né? Porque eu não espero que as pessoas entendam, de fato. Porque, vamos lá, assim como a gente falou do âmbito da sexualidade, tem muita coisa que a gente não entende. Mas, se tiver o respeito, isso já é, né? Isso já é a base. Sim. Isso já é a base. A gente já consegue construir alguma coisa. É claro que tem pais e mães dos colegas da minha filha que são muito mais próximos de mim. Eu sempre fiz questão e aos pouquinhos fui adicionando nas redes sociais, alguns para que eles acompanhem também. E isso gera um efeito de tornar um pouco mais humanizado, porque a gente sabe que, falando em termos de população trans, a primeira imagem que a gente tem, e que eu também tinha, é marginalização. Eu sou da humilde opinião, Isa, que não tem a capacidade de respeitar quem não se respeita. Porque quem se respeita, respeita. Então, eu acho que vem muito da nossa base. Claro que vem de uma base social, mas depois da nossa fase adulta, só sai da gente aquilo no qual a gente está preenchido. Então, se eu me dou devido respeito, se eu me faço respeitar, é natural que eu te respeite, independente da tua escolha. Até falando dessa questão de perspectivas, como eu disse, assim, a minha jornada é uma jornada de conto de fadas, vista de fora, né? Muito porque eu transicionei tarde, né? O que não significa que foi uma escolha, jamais foi uma escolha isso. Mas eu sei muito bem da posição de privilégio que eu tive para construir a minha carreira até aquele momento, sendo homem, branco,
cis. Eu sei que seria muito diferente se eu tivesse transicionado mais cedo, pensando na minha idade, né? Talvez hoje eu vejo, justamente por essa bolha nas redes sociais de pessoas trans na área de tecnologia, que tem pessoas que estão transicionando muito mais cedo, quando eu digo mais cedo, na casa dos 20 anos, 20 e pouquinhos anos, né? O que até hormonalmente elas têm benefícios maravilhosos, que eu não tenho. Mas que existem mais possibilidades do que aquelas que existiriam se eu tivesse feito isso aos 20 anos, há tantos anos atrás. A gente passa uma vida buscando pertencimento, né? A validação é uma busca permanente. Isso é fantástico. Agora, tu trazendo, assim, a sensação que dá que tu fizesse na hora certa. Eu acho que quando existe um lar orgânico, porque olha, palavras a gente vai te escutando. Meus pais se preocupavam com o meu bem-estar e com a felicidade do lar. A gente está aqui diante de uma mulher pronta, madura, que fez muita terapia. E eu acho que isso é muito importante e que foi respeitado o teu momento. Aquele momento em que tu achou, sempre com uma rede de apoio, o que é muito importante. Se tu tem um filho que ele se entende como tu se entendia naquele momento, o que um pai faz? É difícil para um pai e para uma mãe, né? Como a gente vê casos de crianças que são apoiadas pelos pais e estão firmes e felizes até hoje. Eu penso que essa questão de como que os pais, a família da criança poderiam atuar em relação a um caso desse, eu penso que a melhor forma seria os primeiros a procurarem ajuda têm que ser os pais, para entender como lidar com esse sofrimento da criança, né? E isso, quando a gente fala buscar ajuda, é um processo que também é gradual, é lento, e a criança também, eu acho que o fato da criança saber que ela tem um apoio, que as coisas estão acontecendo, pode ajudar um pouquinho É claro que criança não tem maturidade para lidar com a ansiedade, só que quem tem que ter a maturidade em relação à ansiedade tem que ser os pais, né? Os responsáveis. Então, eu não tenho condição nenhuma de saber o que esses pais especificamente pensavam, sentiam, qual era o contexto dele, o que eu penso, no meu caso, se eu estivesse nessa situação, né, de ser pai ou mãe de uma criança que está nesse processo de entendimento de identidade, eu precisaria, em primeiro lugar, buscar a minha ajuda e entender, junto com um corpo de profissionais, de psicólogos, de psiquiatras, qual é o melhor caminho. O que eu não acho legal é pais tomarem esse tipo de atitude sem uma rede de apoio profissional. Eu fui a última a saber que eu ia transicionar, porque a minha mãe, mesmo nesse assunto velado, ela sempre nos bastidores se preparou, se informou. Tu disse, né, então, que toda essa situação que tu vivia lá no início, como tu te sentia, tu chegou até a contar, acho que não sei se foi no ar aqui, que quando a partir do momento que tu começou a trabalhar e ter o teu dinheiro, tu passou a comprar roupas de meninas e guardava numa caixinha lá, mais reservadinho no teu armário, enfim. Em que momento, porque a gente, nessa tua trajetória, a gente tem um casamento aí de 21 anos, né? Em que momento foi que isso aconteceu e que tu deu espaço, tu sair, porque tu casou jovem, não foi? E havia um desejo de sair de casa para poder ser quem era? Essa questão do transbordar, ela é muito... ela elucida muito bem, ela desenha muito bem como é que é esse sentimento, né? Essa questão da erupção, porque tu tem toda aquela base ali dentro de ti que tu não sabe o que é. Então eu tinha, assim, essa vontade muito grande de poder viver como Isabelle na época, né, em determinadas situações, porque isso tudo, para mim, era um grande laboratório para eu entender como é que eu ia me sentir, como é que as pessoas iriam lidar comigo. E como é que tu ia lidar com como é que eu ia lidar esse processo, com né? essa questão. Tava pronta? Assim, a única coisa que eu sabia é que eu queria que a Isa fizesse parte da minha vida. Eu ainda não sabia o quanto. Como. Nem quantos % da minha vida eu queria que fosse ocupada por ela, nem como. Não sabia absolutamente nada. Mas em que momento veio pra ti? A gente falou, né, que tu sempre soube quem tu era, mas em que momento veio a sexualidade daí na tua vida? A minha esposa foi a primeira moça
com quem eu tive a minha primeira experiência. E nesse meio tempo, como eu digo assim, realmente foi uma relação muito legal, que eu tenho muito orgulho, muito orgulho, porque foi assim, de comercial de margarina mesmo. Tu sempre foi quem tu é pra ela? Tu foi casado 20 anos. Eu sempre tive a liberdade e o entendimento de poder exercitar isso. Tudo isso foi assim, esse processo, né, incluindo esse momento em que eu já fui morar junto com ela, foi de muita descoberta, e a gente foi crescendo, amadurecendo. E quando nasce um filho, nasceu a tua filha, assim, veio algum, talvez, agora se eu não fiz a transição até agora, não vou fazer mais? Teve isso? Teve algum dilema emocional nesse momento ou não? Não. Primeiro porque eu não falava em transição. Nunca passou pela minha cabeça até um mês antes de eu efetivar isso. A única coisa que, de fato, já era uma preocupação minha, era para poder entender como é que eu vou lidar com a minha filha. E uma das coisas que me marcou muito dessa época, porque era uma preocupação enorme que eu tinha, foi ter ouvido o seguinte da profissional que estava trabalhando comigo. Ela disse assim: aquilo com que a tua filha conviver desde cedo vai se tornar natural para ela. A minha grande preocupação no momento em que eu me tornei pai, né, da minha filha, era como lidar com isso primeiramente em casa. Eu acho que com certeza, né, Isa, principalmente na vida da tua filha, né? Porque a gente é adulto, por mais dores que a gente, eu acho que quando tu tem essa consciência, como é que tu vai fazer para blindar o máximo que tu puder qualquer tipo de situação que a tua filha possa vir passar. Inclusive nesse segundo momento que, né, foi quando eu fiz a minha transição, que foi abril de 2022, a minha preocupação ali já estava no seguinte fato: como é que vai ser no Dia dos Pais da escola? Então, nesse sentido, eu fui falar com a escola, e quando eu disse, né, para a responsável o porquê que eu estava ali conversando com ela, e qual era o meu objetivo e o que eu estava esperando da escola, eu fui muito clara e muito tranquila em dizer assim, a única coisa que eu espero da escola é que vocês saibam qual é a realidade que a minha filha vive, que ela tem uma família com uma configuração diferente, e que vocês, sabendo disso, fica mais fácil identificar algum comportamento dela que ela pode demonstrar, né? Seja nesse momento de preparação da homenagem aos pais, ou seja em outras situações, né? Para que vocês possam saber, mas de maneira alguma esperando algo da escola além disso, mas é simplesmente, deixa eu comunicar para vocês, porque daí, através de vocês, fica mais fácil, até em relação a esse outro círculo que a gente não tem conhecimento. E isso foi muito bom e ao mesmo tempo interessante por 2 pontos. O primeiro é que ela não demonstrava nenhum tipo. Isso não era uma questão para ela. Tanto que nas preparações para a homenagem de Dia dos Pais, ela estava fazendo normalmente, porque ela sabe que ela tem uma figura paterna. E por um outro ponto, que foi a responsável fala assim: olha, tu é a primeira pessoa que vem conversar conosco e que a gente tem conhecimento de estar passando por essa situação que a tua família tá passando. O meu brinco, né, que eu sou a primeira trans da vida de muita gente, eu fui também a primeira a ter um diálogo aberto e ter a oportunidade de criar essa ponte com a escola de forma clara, de forma madura. Gentil também, porque eu acho que muitas vezes falta essa gentileza. A gente se depara com um ser humano coração aberto, e isso, uma pessoa se armar diante disso, é muita pequenez. Se eu não tenho medo das minhas vulnerabilidades e de expô-la, né, numa conversa, de chegar para a diretora e falar assim, olha, eu tô aprendendo, eu tô num momento, eu tô aqui para abrir uma ponte de coração para coração com a escola, para simplesmente buscar um olhar empático, né, em relação às situações que podem acontecer. E para mim é uma coisa muito natural comunicar dessa forma.
da melhor forma que eu conseguir, que eu entendo que aquela pessoa vai receber da melhor forma aquilo que eu tô falando, sem se sentir cobrada, porque ninguém gosta de ser colocado contra a parede, ninguém gosta de ser cobrado, ninguém gosta de ser pressionado. E quando eu demonstro que eu não tenho medo da minha vulnerabilidade, né, e que eu posso expor a minha vulnerabilidade, isso já ajuda a quebrar algumas barreiras. Conta pra nós os teus contatinhos, como é que são. Eles têm que ter que habilidades, eu adorei isso. Uma das primeiras coisas, assim, ó, na primeira ou segunda mensagem, eu sempre pergunto assim, ó, tu leu a minha bio? Se tem algo que não te deixa confortável, pode me avisar, que eu vou entender. O que tem na tua bio? Dizendo que eu sou uma mulher trans. As pessoas não leem. Então, assim, é legal saber que, meu Deus, tem milhares de pessoas que se interessaram pelo meu perfil porque me acharam bonita, gostaram das minhas fotos, gostaram da minha imagem. Mas agora, vamos adiante dessas pessoas, assim, ó, tu começa a fazer uma peneira e tu começa a ver, assim, ó, muitas pessoas, simplesmente, a maior parte, né, desfaz os matches, simplesmente, ou já leva, já conduz, tenta conduzir a conversa para um lado hipersexualizado, que não é uma coisa que, né, que eu acho legal. Sim. Então, esse ponto da comunicação olha, eu não vou tentar impor para as pessoas quem eu sou e que elas me queiram. Olha, tu gostou da minha imagem, mas viu que eu sou uma mulher trans e não ficou confortável com isso? Tá tudo bem. Beleza. Só me diz. Isso. Né? Porque daí quando tu desfizer o match, eu vou entender, senão a gente fica naquele vazio. E hoje tu te relaciona com mulheres ou com homens? É muito comum a pessoa em transição levar um tempo, e esse tempo é variável, para se sentir à vontade de se relacionar com pessoas, né? Porque é um processo que muda tudo. Demorou, acho que para mim, 1 ano e pouco, 1 ano e alguns meses, para eu me sentir à vontade para instalar um aplicativo e pensar assim, vou encarar. Vou conhecer pessoas. E dentro da minha terapia, eu já vinha trabalhando, desconstruindo, entendendo, junto com a minha psicóloga, essa questão do tipo, mas quem que eu tenho interesse em me relacionar, né? Com moços, com moças. Veio muito gradualmente, muito naturalmente, né? Tanto de por quem que eu me interesso e como é que eu estou me sentindo com o meu corpo, né? Como é que o meu corpo vai reagir numa relação, etc. Então, acho que foi em junho desse ano, eu deixei assim, vou deixar meu aplicativo aberto para moços. Deixa eu entender como é que funciona isso. Em junho, aí eu conheci, fiquei com um moço que foi incrível, foi muito legal e tal. E para mim, naquele momento, foi interessante porque eu pude entender como eu me sentia, como é que eu me sentia nesse papel diferente que eu nunca tinha estado na minha vida, e foi muito natural. Isso para mim foi o mais determinante. Foi gostoso, até, né? Foi bom. Foi o mais interessante. Me senti extremamente à vontade, eu me senti no meu lugar, vamos dizer assim. Alguns dos motivos pelos quais eu, aspas, perco contatinhos em aplicativo é que muitas vezes eles esperam que tu seja ativa. Uma mulher trans ativa. Uma mulher trans que faz um tratamento hormonal completo, ela não vai conseguir e nem vai querer ter este papel normalmente. Claro que quando a gente fala dessa situação, a gente está falando de individualidades. Mas tu ficou feliz, isso que é importante, assim, tu te descobriu à vontade. Sim, só que para mim era muito difícil, mesmo depois da minha transição, eu me relacionar até socialmente com o moço. Tipo assim, eu tinha vergonha. Tipo assim, eu vou conversar com uma pessoa, vão achar que eu tô dando em cima, qualquer coisa assim. Então, por isso que eu digo, talvez muito emocional, de um preparo, né, em relação a isso. Talvez hormonal. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. Esse primeiro Dia dos Pais, como é que foi? Foi muito legal, porque o fato de ter conversado com a escola antes ajudou de diversas formas. Foi um momento um pouco tenso. A minha filha pediu naquela ocasião para que a mãe dela fosse junto. E eu falei, ótimo, né? Eu acho que
eu sempre vou seguindo o bem-estar dela, né? E no dia da celebração, nós entramos na igreja, no local, e as crianças estavam nos bancos esperando os seus pais chegarem. E quando eu adentrei o lugar, sempre me mantendo um pouco mais distante, tentando procurar a minha filha à distância, eu olhei para ela e ela estava com uma carinha muito nervosa. Ela estava assim, juntando as mãozinhas, ela estava extremamente apreensiva. E nisso, a mãe dela disse assim, vamos ali encontrar com ela. E eu falei assim, calma, vamos devagar. Se ela tá lá super apreensiva, né, eu queria ficar num lugar onde ela se sentisse confortável. E quando eu olhei pro lado, estava justamente a diretora sentada nos bancos ao lado, deu aquele aceno do tipo assim, estamos aqui apoiando se precisar qualquer coisa, né? E eu vi que a minha filha não queria ficar onde ela estava, que era um pouco mais para frente, junto com mais colegas, ela quis ficar mais para trás. E eu respeitei, então eu sentei nas últimas cadeiras, na última fileira, e ela veio até a gente um pouco apreensiva, nitidamente apreensiva. No meio da celebração, ela sentou no meu colo e queria ficar no meu colo e ficou juntinha de mim. No final da celebração, ela estava super à vontade, então foi respeitando o processo dela, né? Diferente desse ano, esse ano ela quis que eu fosse no dia da celebração do Dia das Mães também. Eu estava super nervosa e quando eu entrei no lugar, o sorriso dela me resgatou, sabe? Ela me olhou de uma forma tão carinhosa, tão orgulhosa, que aquilo me resgatou. Que momento para ti, todo esse ano, a forma como foi, né, do Dia das Mães e do Dia dos Pais, para ti foi, né, forte. E fique de lição. A gente tá quase Né? indo pro final, Isa, mas eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é importante, assim, que a gente falou, que nem lá do início tu disse, né, que tu tem uma história de conto de fada, não, de princesa que tu usa, né? Mas eu acho que é importante a gente trazer um pouco aqui desse outro lado, que é o preconceito, né? Tu trabalha num meio que deve ser majoritariamente masculino, e tu vivia esse mundo híbrido, né, até 2 anos atrás. Como é que era quando um dia tu chegava vestida como homem e um dia tu chegava como Isa? Como é que foi isso, assim? Eu sempre trabalhei com pessoas incríveis. Talvez por essa minha característica de não querer impor as coisas, mas de conquistar aos pouquinhos, coração a coração, pessoa a pessoa, e de ter essa boa sorte de sempre ir conseguindo construir redes de apoio. No meu ambiente profissional, eu não passei por situações de preconceito, situações de diferenciação, que eu acredito muito mais, que está muito mais relacionada a essa rede de apoio, sempre de uma forma muito natural. Nunca me esqueço, assim, que quando eu comecei a fluir cada vez mais e ter cada vez mais dias da semana, né, dedicados a mim, Isadora, tinha pessoas tão maravilhosas que elas sabiam que eu tinha medo de andar, porque o edifício ficava dentro do Iguatemi. O Iguatemi Business tem uma torre comercial dentro do shopping. E eu tinha medo de ter que sair na hora do almoço, Isso, pra mim, assim, olha, me deixava Nervosa. muito, muito, muito nervosa. Então, eu tinha pessoas tão maravilhosas. Eu tinha uma colega que ela levava almoço, mas ela sempre deixava o almoço dela, me acompanhava para eu almoçar e eu não me sentir sozinha. Na volta, ela voltava, comia rapidinho, voltava a trabalhar. Então, tinha pessoas nesse nível de empatia, de acolhimento. É privilegiada essa história, né, Completamente. Isa? E eu acho que é um reflexo mesmo da pessoa que tu é. O que eu sinto permanentemente, né, é essa questão do chamado olhar zoológico, né, que é as pessoas te olharem como fora do padrão da matilha, do bando, e te constrangerem, não verbalmente, elas conseguirem te constranger. Isso acontece permanentemente. Com o olhar. Com olhar, com gesto, com feições, né, aquela comunicação não verbal. Um grande amigo me disse assim,
Isa, as pessoas vão ter um sentimento de abjeção por ti, que é aquele misto de desejo e de repulsa. O desejo no sentido de entender essa pessoa conseguiu se libertar, né? Essa pessoa consegue ser plena quem ela é, e a da repulsa porque ela não está confortável com isso, porque ela queria de alguma forma estar no teu lugar ou fazendo coisas que ela gostaria de estar fazendo. Que pode ser de qualquer hipótese, né? Ter liberdade para fazer algo que queira, coragem para fazer seja o que for, não é só sem questão medo, de gênero, né? Com as tuas vulnerabilidades que estão ali. Quem tá no manche da tua vida, coragem. E quanta gente que tá covarde hoje, né? Que não defende as próprias causas, não luta pelos próprios sonhos. Eu diria que é a grande maioria. Como eu comento dessa questão de posição de privilégio, tipo, eu saio de casa, eu pego o meu carro, eu dirijo o meu carro, chego no meu trabalho. Tem situações que eu não tenho precisado estar exposta e que poderiam desencadear situações um pouco mais explícitas de preconceito. Eu tenho a boa sorte de ter uma certa passabilidade, que é um termo que se usa para dizer, olha, tu consegue passar desapercebida. Eu tenho uma condição hoje de poder frequentar um banheiro feminino sem medo, exceto quando eu vou com a minha filha e ela sabe do combinado dela não me chamar de pai dentro do banheiro. Ah, sim, aí vem criar uma situação... É a única coisa que me deixa tensa, Sim, isso, né? Eu sei que não é a realidade de todo mundo, por N questões, seja por uma questão de condição financeira, seja por uma questão das suas características físicas naturais. É um caminho muito longo. Eu tenho a condição de poder dar um exemplo, de representar os desafios individuais, mas é claro que em relação a esses desafios sociais relacionados ao preconceito explícito, à violência, à marginalização, não é algo que eu viva. Então, não é um lugar que eu possa me sentir confortável para falar, mas em relação a todas as dificuldades, a jornada intensa e individual, né, isso sim é genuíno, porque é a minha história. Sentir o preconceito na pele, hoje está muito mais velado, só que uma coisa que eu percebo nitidamente é que dependendo da cidade ou do estado que tu tá, tu sente mais ou menos constrangimento. Nós somos um estado, eu acho, preconceituoso. Eu vou te dar um exemplo. Tu sai de Porto Alegre, tu vai para uma cidade a 40 quilômetros daqui, tem uma diferença brutal de como as pessoas te encaram. Vamos dizer de como elas encaram a si próprias. Eu sempre digo que a gente é só uma projeção, o outro é só uma projeção da gente. Fala muito mais de si, tem aquela parábola, né? Quando João fala de Pedro, fala muito mais de João do que de Pedro. E então... é verdade. E é com essa parábola de Cíntia Requena. Não é minha. Eu sei que não é tua, mas dita por ela que a gente encerra. Obrigado, Isa, por essa conversa. Por essa pessoa incrível que tu és. Olha, que lição. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Por toda essa tua leveza, essa tua fluidez. Essa tua força, né? Tua coragem, né? Sair de casa todos os dias já requer um bom percentual de coragem. Tua filha tem, com certeza, muito orgulho da pessoa que ela tem como pai. Que assim seja.